Uma boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil e em tantas partes do mundo. Estamos ao vivo aqui nesta quinta-feira no programa Além da Notícia, com aquele tema importantíssimo que tem tomado a pauta de todo brasileiro em todos os lugares, a reforma da Previdência. Mas antes da gente entrar no tema e de eu anunciar também o nosso convidado de hoje, eu gostaria aqui de iniciar o programa com uma nota de triplo repúdio que deixou a sociedade brasileira indignada no dia de hoje. A primeira má notícia vem do Supremo Tribunal Federal, que por 6 votos a 4 validou, aliás, 7 a 4, validou o decreto de indulto natalino editado pelo ex-presidente Michel Temer em 2017. Com a decisão de hoje, condenados que se enquadram nas regras poderão solicitar o benefício na Justiça, incluindo condenados na Operação Lava Jato. Para o relator ministro Luiz Roberto Barroso, o indulto só poderia ser aplicado após o cumprimento de 1/3 da condenação. Condenados pelos crimes de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa em penas superiores a 8 anos de prisão também não poderiam ser beneficiados. Mas ele foi voto vencido. E o que acontece? Na sessão de hoje, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é legítimo o indulto coletivo com o cumprimento de apenas 1/5 da pena, independentemente de a pena ser de 4 ou 30 anos de condenação, inclusive pelos crimes de peculato, corrupção, tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Bom para os criminosos e corruptos esse resultado de hoje. A segunda nota de repúdio. Uma comissão mista do Congresso Nacional decidiu por um placar de 14 a 11 que a transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Ministério da Justiça, de Sérgio Moro, tão temido pelos corruptos, não vai permanecer. E o COAF deve retornar para o Ministério da Economia. O COAF é uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, crime que consiste na prática de disfarçar dinheiro de origem ilícita. A maioria dos deputados e senadores que votaram contra o COAF estar aos cuidados de Sérgio Moro respondem a um ou mais desses crimes. O resultado, portanto, foi bom, novamente, para criminosos e corruptos. E a terceira nota de repúdio é que uma outra comissão do Congresso Nacional, que analisa a medida, a mesma que tomou a decisão anterior, que analisa a reforma administrativa, votou pela proibição de auditor da Receita Federal investigar crime que não seja de ordem fiscal. Isto é, está restrito somente a crime de ordem fiscal o trabalho do auditor federal. A medida provisória foi editada pelo presidente Jair Bolsonaro em 1º de janeiro, quando ele tomou posse e reestruturou o governo. Mas, novamente, o nosso legislativo votou contra. Mais uma aparente e teórica vitória de criminosos do colarinho branco. Mas eu acredito que o brasileiro não é de perder o ânimo. E a gente não vai perder o ânimo. O Brasil precisa mudar. E quem sabe, conosco, continuando a acreditar, a gente não vai conseguir fazer essas mudanças que, lamentavelmente, o nosso judiciário e legislativo de hoje estão temendo, teimando e um puxamento de corda para lá e para cá, não querem deixar o Brasil mudar. Lamentável. Mas esse não é o tema do nosso programa de hoje. Como eu disse, vamos falar da reforma da Previdência. E eu quero já cumprimentar e receber com muito prazer em nosso programa Narlon Gutierre Nogueira, secretário adjunto de Previdência. É um prazer recebê-lo. Muito obrigado, secretário. Boa noite, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite para estar participando do programa. Muito boa noite para todos aqueles que nos assistem. Teremos aqui a oportunidade de debater esse tema de grande importância para o nosso país, que é a alteração das regras do nosso sistema previdenciário. Eu sei que o senhor, justamente com toda a equipe do ministro Paulo Guedes, estão com muito trabalho. Então, muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui até a nossa sede para conversarmos sobre este assunto. E certamente você de casa está muito interessado. Você pode também participar do nosso programa. O último bloco dele será dedicado a questões que você também pode fazer diretamente ao secretário adjunto de Previdência do Ministério da Fazenda. Mas vamos lá, gente. Olha,
Um estudo do Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre gastos públicos na América Latina e Caribe aponta que no Brasil a ineficiência no uso desses recursos gera um prejuízo de 68 bilhões de dólares por ano, o que equivale a 3,9% do nosso PIB, Produto Interno Bruto. Segundo esse mesmo estudo, os países da região aumentaram seus gastos com previdência, sem um adequado planejamento nem preocupação com a sustentabilidade fiscal. Ainda sobre esse levantamento do BID, ele mostra que os impostos e programas de transferência de renda reduzem a desigualdade numa média de 8,3% no Brasil, enquanto em países desenvolvidos a redução da desigualdade é muito maior, 38%. No Brasil, só 8,5%. O BID afirma que o Brasil é, em termos relativos, o país com maior gasto com previdência na região, gastando 7 vezes mais com a população mais velha na comparação com a mais jovem. Se mantidos os níveis atuais de gastos, nos cálculos do banco, o Brasil chegará em 2065, daqui a 45 anos, destinando 138% do seu orçamento com previdência. Dessa forma, inviabilizando o equilíbrio fiscal. O quanto esses números aqui são uma realidade preocupante. Secretário, mais uma vez, por favor, boa noite. Sim, um dos motivos principais para o encaminhamento dessa proposta, né, a proposta de emenda constitucional à PEC número 6 de 2019, foi justamente promover uma alteração que torne o nosso sistema de previdência social sustentável, né? Hoje nós temos um sistema de previdência que ele não é sustentável, mas nós não podemos permitir que o Estado consuma todos os seus recursos apenas com a previdência social, né? Então hoje nós temos essa dificuldade com gastos crescentes com a previdência social. No último ano, o nosso déficit com a Previdência Social foi da ordem de 264 bilhões de reais, né, considerando aí o regime geral de Previdência Social, o regime próprio de Previdência do servidor público, as pensões dos militares e um gasto total envolvendo as despesas com a Previdência Social e com o benefício de prestação continuada, o BPC, próximo de 750 bilhões de reais. E esse número com uma tendência de crescimento continuado se o nosso sistema não for alterado, né? Nesse ano de 2019, nós vamos gastar aí cerca de 65% do orçamento da União apenas com previdência social, apenas com pagamento de aposentados e pensionistas do setor público e privado. O que há de errado com a nossa previdência e o que é real neste embate que há em duas teses ou dois discursos? Este de que a Previdência realmente está deficitária e num colapso, e um outro discurso, e eu digo agora da oposição do governo, que diz que não tem crise na Previdência, ela não é deficitária. Em que lado acreditar? Como a gente constatar a verdade em meio a todo esse debate? Bom, eu sou um servidor público efetivo, né? Trabalho com Previdência Social há muitos anos, há mais de 20 anos, e passei por diferentes governos, né? Ocupando cargos dentro do governo já desde o ano de 2012. Então, passei pelo governo Dilma, pelo governo Temer, agora pelo governo Bolsonaro. Ontem, durante o início da exposição do secretário especial Rogério Marinho na comissão especial, ele até trouxe uma exposição com falas de diferentes presidentes, desde o presidente Fernando Henrique, falando da necessidade que nós temos de periodicamente fazermos uma alteração do sistema de previdência social brasileiro, né? Então, primeiro deixar claro que esse não é um tema de um ou outro governo, é um tema do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. E já no ano de 2015, se iniciava uma discussão para a apresentação de uma proposta de alteração da Previdência Social, ainda no governo Dilma Rousseff. Posteriormente, no governo Michel Temer, quando se apresentou a proposta de emenda constitucional número 287, a PEC 287 de 2016, logo na sequência, quando foi iniciado o debate, foi instalada uma CPI da Previdência no Congresso Nacional no ano de 2017. E um dos principais temas, né, embates dentro da CPI da Previdência foi essa questão: se existe déficit na Previdência Social, se não existe déficit na Previdência Social, se a Previdência é deficitária, mas a Seguridade Social, que abrange também a saúde e assistência social e que tem outras fontes de receita, seria superavitária.
Naquele momento, nós apresentamos à CPI da Previdência todos os documentos que foram solicitados e documentos que demonstram claramente que existe sim um déficit da Previdência Social e existe também um déficit da Seguridade Social quando nós consideramos o conjunto dessas receitas e despesas. Então já é importante aqui a gente tratar a questão com a máxima seriedade. Existem números comprovados e não deste governo atual, são números oficiais de Estado. Exatamente. De Estado, que comprovam que a Previdência precisa realmente de uma reforma que é deficitária. Então aqui agora a gente vai tirando já, passando a limpo, os discursos distoantes que são mais da classe política. Estamos falando de números oficiais de Estado que passaram por diferentes governos. E complemento dizendo que esses números que foram apresentados, até por uma demanda feita pela CPI da Previdência, pelo Senado Federal, que foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União, o TCU fez uma auditoria específica em relação a isso e o relatório e o acórdão do TCU, publicados no ano de 2018, reforçam e afirmam que existe sim esse déficit, né? Então isso auditado pelo TCU, comprovado pela Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, também atestado pela Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. Então não é um dado apenas do Poder Executivo. É possível a gente, por exemplo, elencar aqui quais são as causas desse déficit, isto é, envelhecimento da população que vem a uma velocidade rápida, o funcionalismo público que tem realmente uma aposentadoria no nível bem elevado e algumas outras categorias. É possível elencar isso, as causas desse déficit? Eu vou começar falando desse outro ponto, né, que é a questão da transição demográfica, né, que o Brasil vem passando, que é o processo de envelhecimento da população. Isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo. Em todos os países com problema com a Previdência, né? Exatamente. A diferença países mais desenvolvidos tiveram essa transição demográfica num período muito longo, ao longo de praticamente todo o século XX, né? Então, uma transição demográfica de 100 anos e esses países construíram uma riqueza antes de envelhecerem. O Brasil passa por esse processo de envelhecimento da sua população de uma forma muito acelerada, muito mais acelerada do que ocorreu nesses países e antes de nós termos conseguido superar várias outras dificuldades que nós temos, né, de passar de um país em desenvolvimento para um país efetivamente desenvolvido e rico. Mas voltando a essa questão, então, trazendo aí alguns números, né, nós temos, por um lado, uma queda na taxa de fecundidade. Na década de 1960, cada mulher brasileira tinha, em média, 6 filhos. Na década de 80, cada mulher brasileira tinha, em média, 4 filhos. Hoje, cada mulher brasileira tem, em média, menos de 2 filhos. 1,9, se não me engano. 1,7 já hoje, 1,8. Né? Lamentável. Um número considerado necessário para você ter uma população estável é de 2,1. Né? Então, hoje nós já estamos com um número abaixo do ideal, que indica que dentro de algumas décadas a nossa população, inclusive, poderá ter uma tendência de diminuição no seu número total. Esse é um dado. O outro dado, que é um dado positivo, que demonstra a evolução de políticas sociais que foram implementadas pelo país ao longo das últimas décadas, é o aumento da expectativa de vida. E aqui falo principalmente não da expectativa de vida ao nascer, que é afetada por fatores como mortalidade infantil, morte violenta de jovens, mas para a Previdência Social, o dado mais importante é a expectativa de vida que as pessoas têm quando elas se aposentam, chamada expectativa de sobrevida. Em 1980, um homem e uma mulher no Brasil que chegavam aos 65 anos iriam viver até os 77 anos em média. Hoje, um homem e uma mulher que chegam aos 65 anos vão viver em média até os 84 anos. Então, houve um aumento aí de cerca de 7 anos nesse período. E continuará crescendo essa expectativa de sobrevida, chegando aí por volta de 2060 a uma expectativa de um homem e uma mulher de 65 anos viver até os 86 anos, em média. E aí a gente tem aquele drama. É uma notícia excelente para as pessoas que vão viver mais, mas para as contas do governo é muito ruim,
Porque nós temos uma taxa de natalidade baixa, então menos gente, menos população ativa, trabalhando, produzindo, e muito mais gente, aumentando o número daqueles que vão viver mais, recebendo o seu justo salário do governo, sua aposentadoria do governo. Exatamente. Por isso que é uma notícia boa, mas é um drama para as contas públicas. E daí a necessidade de uma reforma. Exatamente. Tínhamos, em 1980, 14 pessoas em idade ativa, aquela idade que vai dos 15 até os 64 anos, né, população em idade ativa, 14 pessoas para cada idoso acima de 65 anos. Hoje são 7 pessoas em idade ativa para cada idoso acima de 65 anos. Em 2060, serão cerca de 2,3 pessoas em idade ativa para cada idoso acima de 65 anos. Tá aí. Com esses números, gente, a gente fica naturalmente muito, de fato, sensibilizado com isso. É impossível não se ter uma reforma de uma previdência com números assim, porque aconteceu com a nossa sociedade, está acontecendo com a nossa necessidade. Não é que a reforma é uma opção de um governo que chega e propõe, é uma necessidade da nação. Mas a gente vai continuar falando sobre esse assunto, um brevíssimo intervalo e voltamos já com você que está aí, já está pensando na sua pergunta também. Daqui a pouco, com esse número de WhatsApp que está aparecendo aí agora, você pode participar, mandar a sua dúvida, a sua sugestão, o seu comentário sobre este programa. A gente volta já.